ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria! Hoje é dia 4 de outubro e 4 de outubro a gente sabe, né? Dia de São Francisco de Assis, o santo da natureza, o santo da pobreza, o santo do amor universal. Então falar de São Francisco é uma coisa muito boa, é gostoso e a gente tem muita coisa para dizer, mas não dá, né? A gente vai conhecendo de pouco em pouco, a gente lembra São Francisco que do século XII, né, fez irradiar a luz de Cristo para tudo. Então hoje temos um Papa cujo nome foi escolhido, né, em homenagem a esse grande santo. Nasceu na Itália, né, por volta, né, dos anos 1182, uma família rica. Então um jovem rico daquela época e vai ter toda a vida, vamos dizer, de um jovem rico, né, com amigos, com festas, com guerras, né, batalhas, é aquilo que era próprio daqueles jovens daquela época, vamos dizer. A sua mãe é mais religiosa, né, mas seu pai um homem totalmente de negócios, e ele vai ser educado naquele, vamos dizer, aquele costume, nos costumes daquele tempo, daquela época, e vai buscar o sentido da sua vida. Todos os jovens, né, eu acho que a gente pode dizer isso que é o caminho, né, de todos os jovens, buscar o sentido da vida. E ele, muito inteligente, ambicioso, ativo, vamos dizer assim, nos primeiros 25 anos da sua vida, viveu como um jovem daquela época. Então era aclamado, né? Rei das festas, da juventude, gastava o dinheiro do seu pai, roupas vistosas e tolerado, né? Tudo isso com indulgência pelos seus pais, porque é o primogênito, né? E tudo mais. E aí quando ele parte para a guerra, né? Essas conquistas naquela época tinha muitas rivalidades entre regiões e ele vai em busca de glória. E ele vai ser, vamos dizer assim, derrotado de uma forma que foi uma vitória. Ele entra, né, vai ser preso e tudo mais. E um dia ele tem um sonho, né, onde o Senhor o convidava a entrar na companhia de um senhor mais nobre. Então ele estava na companhia de tantos nobres, mas de repente no sonho ele é chamado a ir ao encontro de um mais nobre. Então esse tornar-se um grande príncipe, mais nobre, né, do que ele estava, então seria, e ele começa a buscar esse grande príncipe. Ele começa a se afastar dos amigos, orações, lágrimas, e vai buscar esse grande amigo, esse grande príncipe, né? E esse grande príncipe é o Senhor Jesus crucificado. Então, Francisco vai ter essa experiência com esse Jesus crucificado, e tem uma famosa experiência quando, diante do crucifixo, ele escuta o crucifixo falando para ele: repara a minha igreja que está em ruínas. Então, ele começa, né, a trabalhar na reconstrução física daquela pequena igreja, a Porciúncula, mas não era essa pequena igreja que Deus queria que ele reparasse, né? Não era aquela construção, mas a própria igreja, toda a nossa igreja. E aí ele vai descobrir na pobreza o caminho que Deus quer. Como vai ser isso? Né? Ele estava meditando na sua meditação, né? Ele já era um pregador e estava meditando na sua próxima pregação, e ele escuta, né, a homilia do padre, o evangelho que fala: não possuas ouro nem prata, nem traga dinheiro nas vossas cintas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem cajado. Mateus 10, 9 e 10.
E aí ele sente que era aquela palavra que Deus falava para ele. Mas abre o evangelho, vamos testar de novo, né? Será que é isso mesmo? Então ele abre a palavra, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dás aos pobres. E terás um tesouro no céu. E aí, não satisfeito, vamos uma vez mais, e aí abre novamente a palavra, e a palavra fala, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz de cada dia e siga-me. E insistiu, né? Já tinha 3, mas ele insistiu e abre novamente. Não possuas ouro nem prata, nem tragais dinheiro nas vossas cintas. Então Deus foi assim escancarado para falar para Francisco o que ele queria dele. E aí ele vai ao bispo, o bispo fica com aquela prudência humana, né? E a resposta dele é, Senhor bispo, se eu tiver bem, vou ter que ter arma para proteger os bens. E entendeu? Então, de toda propriedade vai ter discussão, vai ter briga, vai prejudicar o amor que eu tenho por Deus. Então, para eu conservar o meu amor intacto e puro, estamos absolutamente decididos a nada possuir neste mundo. Então, e uma coisa que ele sempre dizia para os seus irmãos: irmão, quando vires um pobre, pensa que estás diante do espelho do Senhor e da sua mãe. Então, ver no pobre sempre a presença de Jesus. Então, a pobreza que vai marcar, vamos dizer assim, todo o ministério, toda a vida de Francisco, uma absoluta pobreza, uma absoluta entrega e confiança na providência de Deus, do pão de cada dia. E nós não podemos também deixar de lembrar, né, que dezembro está chegando e todo dezembro nós fazemos o nosso presépio, o presépio que nasceu de uma inspiração, né, de São Francisco de Assis, 3 anos antes dele morrer. Ele chama, né, um amigo e pede para fazer a encenação do Natal. Então vai ser aquele presépio vivo, um burrinho de verdade, um boi de verdade, uma criancinha de verdade colocada numa manjedoura. Imagina a coisa linda, né? E aí ele chama toda a comunidade para assistir e dali nasce, né, a nossa tradição tão bonita do presépio. E o momento da conversão definitiva, vamos dizer assim, o momento decisivo, vamos dizer, de Francisco, a gente fala de muitos momentos, né? É quando ele tira sua túnica, sua roupa e fica nu, né, diante do seu pai, despojando-se, né, de tudo isso, né, no momento em que ele sai totalmente da casa do pai e tira, né? Mas não foi esse o momento decisivo. O momento decisivo foi com um leproso. Era no ano de 1206, ele viu um leproso. E a lepra sempre, né, tem aquela, hoje a gente, né, conhece como hanseníase, mas sempre foi uma doença que causa muita repugnância, né, porque fisicamente a pessoa vai se deformando, as feridas, se transforma, vamos dizer assim, numa chaga humana. E ele sempre dizia, né, dentro, né, que é o olfato, o mau cheiro, a repugnância que ele tinha quando encontrava com um leproso. Então ele diz que a presença dos leprosos muitas vezes causava um nojo que ele não conseguia resistir. Então um dia ele se encontra, né, com esse leproso e ele, então, movido como uma força superior, uma força que não era dele, ele desce do cavalo, coloca na mão daquele leproso, naquelas mãos ensanguentadas, todo o dinheiro que ele tinha, dá a ele um beijo, e um beijo de amizade, um beijo que brota do fundo do coração. Falando depois sobre esse momento, ele diz: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir deste momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Então, esse testemunho de um abraço,
naquele que mais o repugnava, de um beijo que vai transformar a vida de Francisco. O Papa Francisco, lembrando dessa cena, lembrando desse momento, ele diz: abraçar, abraçar, abraçar. Precisamos todos aprender a abraçar quem passa necessidade, como fez São Francisco. Claro que se a gente for ficar falando de São Francisco, a gente vai ficar falando de horas e horas. Mas esse homem jovem, morreu jovem, né? Morreu aos 44 anos de idade e deixou para nós esse testemunho lindíssimo. Criou, né, o que nós conhecemos como os franciscanos e as clarissas, que é o ramo feminino da ordem. E depois aí vieram, né, todas as congregações, todas as religiosas com inspiração franciscana. Esse grande legado que ele deixa para nós. Então que a gente possa cada dia conhecer um pouquinho mais da vida dos nossos santos, esses santos que tanto transformam, né, a igreja através do seu testemunho, dessa sua fidelidade ao Evangelho. Que São Francisco de Assis hoje venha nos ensinar a abraçar os mais necessitados, abraçar, dar a vida, uma força superior, deixar que essa força superior, que essa força de Deus venha ao nosso encontro e tire todas as nossos nojos, todas as repugnâncias e nos faça olhar para o outro como irmão. Abraçar, abraçar e abraçar. Precisamos abraçar. São Francisco de Assis, rogai por nós.